Olá pessoal, bem-vindos à retrospectiva espacial de 2023. Relembraremos os principais momentos deste ano que está acabando, onde tivemos recordes de lançamentos de foguetes, veículos monstruosos, explosões, além de imagens incríveis do nosso planeta e do universo como jamais vimos. E o calendário começou com o Falcon 9 em 3 de janeiro, lançando a missão Transporter 6, com nada menos que 114 satélites para uma órbita terrestre baixa, mostrando que a SpaceX não estava para brincadeira. Neste que seria o ano em que buscavam atingir uma centena de voos, algo inédito na história, mas que não foi batido por muito pouco. Para ter uma ideia do domínio da empresa de Elon Musk, ela foi responsável por praticamente metade de todos os lançamentos espaciais realizados em 2023, sendo a líder disparada em carga enviada para a órbita, com um total que é maior do que todo o resto do mundo combinado. E não parou por aí, pois o Falcon 9 e seu irmão parrudo Falcon Heavy foram responsáveis por 96 lançamentos e sem nenhuma falha registrada, seja durante o voo ou mesmo nos pousos, que somente a SpaceX conseguiu pousar em um foguete de classe orbital até o momento. A sorte poderia ter sido um tiquinho maior neste final de ano, pois ventos fortes e uma maré revolta fizeram o mítico booster 1058 sucumbir ao fundo do oceano ao cair da balsa. E logo este foguete que foi o responsável pelo primeiro voo tripulado da empresa, além de bater vários recordes consecutivos de reusabilidade, chegando a 19 reutilizações antes de ir para a Terra da landing leg junta, uma grande perda, mas também prestou um importante serviço à exploração espacial. Mas voltando para janeiro, veríamos a zica solta com a Virgin Orbit, que lançaria a missão Start Me Up em homenagem à música dos Rolling Stones, mas quem rolou, ou melhor rodou, foi a empresa do bilionário Richard Branson. Este seria o primeiro lançamento orbital do solo britânico com a Cosmic Girl, liberando o Launcher One para um voo histórico, mas não foi bem o que aconteceu, pois um problema no segundo estágio fez com que a carga fosse perdida e o caldo azedasse feio. Pouco tempo depois, a Virgin Orbit anunciou a demissão de praticamente todos os seus funcionários, assim como a suspensão de todas suas atividades, colocando um fim a mais um projeto de foguete lançado a partir de um avião, com apenas 6 voos e só 2 falhas, o que nos lembra como este mercado é cruel e imperdoável. Os bens da empresa foram leiloados, com a fábrica principal ficando para a Rocket Lab e a Cosmic Girl sendo vendida para a Strato Launch, que fariam voos suborbitais com veículos voltados para usos militares em sua maioria. E antes que alguém pergunte, a Virgin Galactic continua existindo e não faliu, pelo menos por enquanto, mas vai chegar lá, aguarde e confie. Mas falando na montanha-russa mais cara e perigosa do mundo, a empresa de voos turísticos conseguiu fazer 6 lançamentos em 2023 e retornou às atividades, e por incrível que pareça, não deu nada errado e ninguém morreu. Um monte de ricaços e alguns sortudos tiveram a oportunidade de ver a Terra mais de cima, mas não ainda do espaço, pois o veículo só chega a 88 km de altitude, 12 a menos do que a linha de Kármán, onde todo mundo considera realmente que é o início do espaço, menos a Força Aérea dos Estados Unidos, mas isso é um detalhe, claro. E as previsões para os próximos meses não são muito empolgantes, pois o ritmo de voos vai diminuir consideravelmente e devem focar na próxima geração do seu espaçoplano de papel machê, mas eu não duvidaria que a falência chegue antes. E 2023 também foi um ano de calotes, pois a OneWeb até tentou recuperar os seus 36 satélites que ficaram reféns da Rússia depois do início da guerra na Ucrânia. O objetivo era trocar peças dos Soyuz que estavam na Guiana Francesa pelas espaçonaves que precisavam continuar a construção de sua constelação, mas não rolou e os russos mandaram uma banana para a OneWeb, que teve que se virar nos 30, pois não tinha mais satélites e nem foguetes para lançá-los. Então foram bater na porta do titio Musk e fecharam um contrato para voar com o Falcon 9, que com ele o dinheiro cai e o foguete sobe. Então vimos a OneWeb voltar ao páreo, porém longe da Starlink, que está muito adiantada no fornecimento de internet por satélite, mas para poder mandar o Putin para a Putin que pariu não tem preço. E no final de janeiro, a NASA testou um motor inovador que utiliza uma detonação rotativa que tem um rendimento muito bom quando comparado com propulsores tradicionais, o chamado Rotating Detonation Rocket Engine, ou simplesmente RDRE, que só é possível ser construído por utilizar impressão 3D e métodos de fabricação muito modernos e que custam o olho da cara. No último trimestre, a ignição voltou a ser realizada, só que uma duração bem mais longa, provando que o conceito pode ser utilizado para foguetes, desde que devidamente escalado para os tamanhos que as empresas queiram em seus veículos. E a retrospectiva de 2023 é também do Space Orbit, pois muita coisa aconteceu neste ano, principalmente com a finalização do nosso escritório, que agora tinha 2 estúdios funcionando para fazermos diversas gravações ao longo da semana, como o nosso jornal espacial, que se consolidou como um dos principais vídeos do canal, com notícias de forma divertida, com comentários ácidos que arrancam risos de muitos e a fúria de outros. E o ritmo foi insano, pois somente no Space Orbit foram 72 vídeos produzidos, sendo mais de um por semana em média, além de 270
177 lives e um total de 700 mil horas de conteúdo assistido por vocês, fogueteiros e fogueteiras. E até plaquinha do YouTube nós ganhamos, pois o Cortes do Space Orbit ultrapassou a marca de 100 mil inscritos, principalmente pelo nosso grande número de shorts de curiosidades sobre o espaço, que foram nada menos do que 177 vídeos neste período, além de outros 370 de notícias e replays dos lançamentos de foguete, totalizando quase 24 milhões de visualizações. Algo realmente impressionante. E o segundo mês do ano começou relembrando os 20 anos da tragédia do ônibus espacial Columbia, ocorrida em 1º de fevereiro de 2003, quando 7 astronautas voltavam da missão STS-107, quando o espaçoplano foi destruído na reentrada na atmosfera, matando todos os ocupantes. É importante que esses desastres sejam sempre mencionados, pois é a única maneira de honrar a memória dos heróis que se foram para tornar a exploração espacial mais segura para todos, tanto que não tivemos mais mortes nos lançamentos de foguete desde então. E a Blue Origin de Jeff Bezos mandou muito, mas muito bem em 2023 com o projeto Blue Alchemist. Sei que esperavam que fosse por um lançamento orbital, porém essa piada foi renovada para 2024 com sucesso. Mas pelo menos conseguiram criar uma tecnologia para fabricar painéis solares utilizando materiais do solo lunar e gerando oxigênio como um subproduto. A gente adora encher o saco do carecão, mas nesse ponto temos que dar o braço a torcer e dizer que o Blue Alchemist tem um potencial revolucionário para uma exploração contínua e sustentável do nosso satélite natural, principalmente no quesito energia, por não precisar trazer tantos painéis da Terra, o que é extremamente caro. O método de fabricação é relativamente simples, o que facilita a implantação mesmo em um ambiente complicado e hostil como a Lua, e torcemos muito para que consigam dar um uso a esta tecnologia em um futuro próximo. E também seria em fevereiro que a Blue Origin conquistaria seu primeiro contrato para o lançamento do foguete New Glenn, e a NASA seria a corajosa, ou melhor, a solicitante. A missão seria a Escapade, que levará 2 pequenos satélites para estudar a quase inexistente magnetosfera de Marte, uma baita de uma responsabilidade para um lançamento inaugural, mas as análises de risco permitiram que o New Glenn pudesse ser escolhido. O Jeffinho continua dizendo que o primeiro voo vai acontecer ainda em 2024 e nós continuamos fingindo que acreditamos, mesmo com partes do veículo dando as caras no Kennedy Space Center ao longo do ano, mas o passado da empresa não inspira muita confiança de que vão cumprir os prazos. Voando para o Texas, a SpaceX iniciava o ano do Starship com o teste estático do Super Heavy Booster 7, que ligou 31 dos seus 33 motores, sendo a maior quantidade de propulsores ligados em Starbase até então. Os preparativos para o primeiro voo do projeto continuavam, mas os enroscos burocráticos foram uma pedra no sapato da empresa de Elon Musk ao longo de todo o ano para conseguir tirar aquele monstro do chão. E para fechar o mês, a SpaceX mandou a nova geração de satélites da Starlink, chamada de V2 Mini, que teria 4 vezes mais capacidade de banda para atender uma demanda de usuários que bateria mais de 2,5 milhões em 2023. A ideia inicial é que a versão 2 já fosse lançada com o Starship, mas como tudo atrasou com o novo foguete, foi preciso adaptá-los para caberem na coifa do Falcon 9, um gato espacial que só a SpaceX conseguiria fazer em tão pouco tempo. O Starlink V2 Mini teria painéis solares muito maiores, novos motores com maior eficiência, mas deixando satélites mais pesados, batendo os 800 kg por unidade e, consequentemente, uma menor quantidade enviada por lançamento. E o interessante é que, mesmo com essas modificações, a divisão da Starlink conseguiu ter um fluxo de caixa equilibrado ao longo do ano, deixando de ser um ralo de dinheiro tão grande quanto era no começo do projeto. O mês de março ia chegando e tivemos uma ideia muito doida e arriscada para mostrarmos na Space BR Show, a maior feira espacial do Brasil, para chamar a atenção para o stand do Space Orbit. Já tínhamos a modelagem do nosso Starship, e por que não fazer ele grande? E não sair do de 80 centímetros que possuímos, mas um de incríveis 2 metros de altura e cerca de 30 quilos. Lógico que isso demorou muito para ficar pronto, com mais de 500 horas para imprimir todas as peças, além do complexo escudo de calor, torcendo sempre para a energia não cair e nem dar nenhum problema no equipamento. E spoiler, tivemos muitos. Depois de muitas noites olhando a nossa Creality CRM4 apelidada de Neon trabalhar sem parar até acabar o filamento e fazermos a troca, acabou saindo aquele que deve ser a maior maquete do Starship já feita no mundo. Acabamos terminando o nosso Chip 24 alguns dias depois da feira que aconteceu em maio, mas conseguimos expor ele praticamente pronto e foi um sucesso, pois muita gente não acreditou que fizemos tudo aquilo com impressão 3D. Em março, o espaço esteve bastante movimentado, pois a Astra, a empresa do foguete do Drift, terminou as investigações sobre a falha do Rocket 3.3, que saiu girando como um peão do baú na queima do segundo estágio e perdeu a carga do cliente. Além disso, o veículo com o nome mais criativo de todos, o Foguete 3.3, foi definitivamente aposentado depois de 2 sucessos em 9 tentativas, além de outro que explodiu antes mesmo de voar, um histórico completamente esquecível. A empresa tocada por Chris Campbell, pescador de ilusões, ainda sobrevive
milagrosamente, pois até o Space Orbit tem mais receitas do que a Astra, que virou um buraco negro de dinheiro que terá uma morte lenta e dolorosa, pois é fato que a falência virá. Mesmo escapando de 2023, não duvido que a próxima retrospectiva daremos essa notícia. Neste mesmo mês, a Axiom Space mostrou uma prévia do seu traje lunar contratado pela NASA para ser utilizado na Lua durante as missões Artemis. O curioso é que o protótipo estava mais para um rascunho, pois apesar do belíssimo visual, ele não teria a cor azul escura, pois seria branco na versão final, além de não conter nenhum sistema funcional. A ideia era mostrar serviço e até livrar a empresa de uma culpa que não é dela, com relação ao atraso na produção dos trajes, que até pouco tempo atrás era de responsabilidade da NASA, que torrou mais de $1 bilhão e não conseguiu fazer nenhuma saia plissada. Junte isso aos comentários negativos feitos pela Agência Espacial Americana na voz de Jim Free, um diretor associado que tem um cargo tão grande que não caberia nesse vídeo para dizer. Este tipo de posicionamento da administração encabeçada pelo bonecão de cera Bill Nelson passou a ser a regra, elogiando parceiros problemáticos e de relacionamentos nada republicanos, como as contratadas para o projeto do SLS, enquanto os elogios para a SpaceX e outras empresas privadas são comedidos ou mesmo inexistentes, atribuindo mais culpa do que sucessos, o que definitivamente não é verdade. E acredita até que o Brasil lançou foguete neste ano e não foi de festa de São João. Mas vale corrigir que foi um veículo lançado do Brasil, do centro de lançamento de Alcântara, mas feito na Coreia do Sul pela InnoSpace. O Rambit TLV tinha o objetivo de testar os motores e sistemas para os futuros foguetes da empresa, mas podíamos praticamente dizer que o voo não aconteceu, devido ao grandíssimo esforço que as autoridades brasileiras fizeram para esconder tudo o que acontecia na base super secreta. No fim, o Space Orbit fez o possível para trazer informações sobre quando aconteceria o lançamento, inclusive dando furo de reportagem, com o primeiro vídeo do voo sendo publicado por nós, e depois sendo chupinhado por toda a imprensa, claro que sem crédito a nós. Até onde sabemos, o voo deu certo, apesar do apogeu não ter sido oficialmente divulgado e o veículo não ter chegado ao espaço, por mais que isso fosse o planejado. Não se sabe qual é o destino da InnoSpace no Brasil, se ainda pretendem continuar operando neste fim de mundo ou migram para outro país que dê menos dor de cabeça. Mas voltando para os Estados Unidos, a Relativity Space conseguiu um feito muito importante ao colocar o Terran 1 para voar, sendo o primeiro foguete majoritariamente fabricado com impressão 3D a chegar ao espaço. Movido a gás natural líquido, o pequeno subiu depois de muitos adiamentos e passou dos 100 km de altitude, mas foi vítima da síndrome do segundo estágio, que resolveu não ligar, fazendo com que o teste não fosse considerado um sucesso completo. Agora a empresa, que tem um nível de tecnologia bastante expressivo, resolveu abandonar o Terran 1 e pular para o Terran R, um veículo mais parecido com o Falcon 9 da SpaceX, inclusive com a reusabilidade do booster como uma das principais características. Isso será um passo maior do que a perna, só saberemos no futuro, mas assumiram um risco muito grande por terem pouca experiência com lançamentos e zero quando o tema é chegar na órbita. Falando em riscos, a United Launch Alliance passou o ano praticamente em branco ao não conseguir colocar o seu novo foguete Vulcan Centaur para voar, principalmente por uma explosão no segundo estágio durante um teste também em março. Isso obrigou a empresa a reprojetar partes do tanque para que tivessem reforços estruturais para evitar novas falhas, mas vale notar que o Centaur é uma maravilha da engenharia, que tem um tanque de 1 milímetro de espessura, sendo um nível ainda mais absurdo do que o Starship no sentido de dificuldade de fabricação. Mas a situação da OLA não anda das mais estáveis, sem capacidade de competir com a SpaceX e perdendo espaço no mercado, que ironia. Rumores dizem que ela estaria à venda, com a Blue Origin de Jeff Bezos sendo uma das interessadas. Até então não tivemos nenhuma novidade sobre o assunto, mas como o voo do Vulcan passou para 8 de janeiro de 2024, não duvidaria que o negócio fosse anunciado após o lançamento inaugural acontecer, independente do resultado. E quem começou o abril com os dois pés na porta foi a chinesa Space Pioneer, que foi a primeira empresa privada a lançar um foguete movido a propelentes líquidos e chegar em órbita. O Tianlong 2 mostrou que o crescimento do setor espacial do gigante asiático está a todo vapor e deve dar muita dor de cabeça ao restante do mundo na frequência de lançamento nos próximos anos. Também tivemos em abril a revelação da tripulação da Artemis 2, que dará um rolezinho em torno da Lua no final de 2024, marcando o retorno para o nosso satélite natural depois de mais de 50 anos de hiato. Os escolhidos foram os americanos Victor Glover, Christina Koch, Reid Wiseman e o canadense Jeremy Hansen, que agora teriam uma grande atenção da mídia por serem os primeiros a ocuparem os assentos da espaçonave Orion nesta missão tão importante. O mais provável é que o lançamento passe para 2025, principalmente porque as próximas Artemis vão atrasar bastante por diversos problemas com outras partes do programa que estão atrasadas. E resolvemos que queríamos ir para Júpiter a bordo da Juice, que foi levada pelo penúltimo Ariane 5 na Guiana Francesa. A missão vai estudar as luas geladas de Júpiter em busca de oceanos subterrâneos que possam eventualmente abrigar
a vida. Mas antes de toda essa importantíssima pesquisa, a espaçonave fará uma viagem de 8 longos anos, entrando em órbita do gigante gasoso só lá pela metade de 2031. E em 20 de abril tivemos o primeiro grande lançamento do ano, com o Starship 24 e o Super Heavy Booster 7 decolando do sul do Texas, levando consigo boa parte do pad orbital que foi obliterado no processo. O maior foguete de todos os tempos, com seus 120 metros de altura e 5.000 toneladas, cruzou os céus de Starbase mesmo com diversos motores engasopando e sendo desligados, além de explosões e fumaças nada amistosas no processo. Apesar dos muitos problemas, ele conseguiu chegar a 40 km de altitude antes de começar a rodar loucamente com os veículos ainda conectados até finalmente explodir em uma bola de fogo e metal retorcido. Os funcionários da SpaceX comemoraram as vitórias daquele dia apesar dos estragos, pois a ideia era só sair do pad, mas claro que detonar ele não estava nos planos. Isso colocou a empresa de Musk para trabalhar muito nos próximos meses, para pôr a casa em ordem e vencer uma burocracia maior que o Starship para voar novamente. Cruzando para o Oriente, a iSpace, uma empresa japonesa, tentou realizar um pouso na Lua com seu lander Hakuto R, mas acabou tendo problemas nas leituras de solo e ficou sem combustível para reduzir a velocidade. Claro que a espaçonave se espatifou no regolito lunar e todos nos emocionamos com a tristeza dos nipônicos ao saberem que anos de trabalho acabaram não dando certo. Mas o projeto da empresa é interessante e devem corrigir as falhas para um próximo pouso em um futuro breve. Já para o final do mês, a Virgin Galactic, vulgo a que não faliu, resolveu colocar seu veículo para voar depois de quase 2 anos de gancho depois que a FAA fez um pente fino no espaçoplano nada confiável que desenvolveram. Apesar de só levarem funcionários da empresa, que poderíamos tranquilamente chamar de cobaias, o voo deu certo, o que trilhou um ano de relativo sucesso para o projeto, que teve outros 5 lançamentos em 2023. E a SpaceX lançaria o segundo Falcon Heavy do ano, com a missão Viasat 3 Américas, sendo a primeira vez que descartariam todos os boosters do foguete para levar o gigantesco satélite para uma órbita geoestacionária. O curioso é que o veículo fez sua parte como esperado, mas o Viasat apresentou um problema na abertura da haste de sua antena, muito provavelmente fabricada pela Northrop Grumman, por ser a mesma tecnologia usada no telescópio James Webb. Com este abacaxi em mãos, o satélite foi considerado como perda total alguns meses depois, junto com um prejuízo na casa dos 400 milhões de dólares, mesmo depois do seguro já ter sido acionado. E era mais uma concorrente da Starlink batendo cabeça, enquanto os satélites de Musk continuavam a subir um atrás do outro sem nenhum problema aparente. E este foi o ano onde eu fiz mais aparições na mídia, conseguindo falar um pouco mais sobre o espaço em diversos canais e veículos, principalmente para quebrar aquela ideia errada que as pessoas têm que lançar foguetes é um desperdício de dinheiro. Também conseguimos aumentar muito o alcance dos canais do Space Orbit, além das mídias sociais, principalmente com nossos vídeos de curiosidades que chegaram a ter mais de 4 milhões de visualizações, informando e divertindo um público cada vez mais amplo que nem sabia que o espaço era tão movimentado. Mas para lidar com esse grande volume de vídeos e conteúdos, nossa equipe precisou crescer, com o nosso já conhecido Skyflock assumindo mais tarefas na parte de edição, além da entrada da Edna para auxiliar na produção dos nossos estúdios e conseguirmos melhorar o ritmo de gravação, que era uma completa zona. Melhoramos todo o nosso processo criativo e assim continuaremos para que faça valer todas as suas contribuições e ajudas que emanam para o Space Orbit. Maio começou com a China retornando seu mini ônibus espacial após 276 dias no espaço, sem nem sabermos o que ele foi fazer na órbita, muito menos onde pousou exatamente, somente sabendo o que aconteceu por causa da comunidade espacial que registra reentradas no nosso planeta, mas claro que não usariam o veículo para espionagem. E o mercado das estações espaciais privadas ganharia mais um concorrente com a Vast Space anunciando seu entreposto orbital chamado de Haven 1, e que querem lançá-la já por 2025, o que é tão certo quanto a minha vesícula reaparecer magicamente. Mudanças acontecem o tempo todo nas empresas espaciais, com funcionários indo e vindo, mas a SpaceX levou mais uma funcionária da NASA, a experiente Kathy Landers, que foi jogada para escanteio na NASA de Bill Nelson e agora viraria gerente de Starbase, comandando diretamente a maior fábrica de foguetes a céu aberto da história e provavelmente ganhando muito mais do que o governo jamais apagou. E quem não chora não mama, já dizia o ditado, pois após uma campanha patética por parte da Blue Origin para participar do programa de pousos lunares da NASA, Jeff Bezos conseguiu que sua empresa fosse contemplada com um contrato de humildes 3,4 bilhões de dólares para fazer um lander que levasse seres humanos para solo durante as futuras missões Artemis. Vale lembrar que a Blue, como normalmente é chamada, tem tantos lançamentos orbitais quanto eu e você, com um total de 0, e o máximo que fez foi enviar um foguete com uma forma extremamente fálica para passear no espaço por menos de 5 minutos. Torcemos para que tenham sucesso, mas seria como apostar no cavalo mais velho e cansado do páreo, e os mais de 20 anos de história da empresa por enquanto embasam esta preocupação.
A China apresentou um ambicioso plano para também ir à Lua até 2030 e resolveu competir com a Blue Origin quem mente melhor, mas eu ainda aposto minhas fichas nos chineses. O programa incluiria a metamorfose ambulante do Long March 9, que todo mês ganha um design novo e cada vez mais parece uma cópia tosca do Starship da SpaceX. Mas a China tem dado bons passos em seu programa espacial, então mesmo que atrase, podemos ver o dragão asiático colocar seus taikonautas para dar uma voltinha na Lua em algum momento da próxima década. Isto deu início a uma nova corrida espacial com os Estados Unidos, que perseguem o mesmo objetivo e com o administrador da NASA admitindo que esta competição existe no mundo real, principalmente servindo de argumento ao Senado americano para não cortarem verba da agência, o que acabou acontecendo do mesmo jeito, infelizmente. Mas acho que estou esquecendo de algo. Os russos e o seu super programa espacial que vive dos mesmos veículos de sempre. Além de não terem dinheiro para entrarem nessa competição de gente grande, muito menos tecnologia para tal, ainda teve seu ex-diretor Dmitry Rogozin, vulgo Rogozedo, dizendo que os americanos não pousaram na Lua, tudo para atacar lenha na fogueira na guerra de narrativas contra os Estados Unidos. Mas apesar das declarações imbecis do capacho de Putin, a Rússia já anunciou que vai ficar na Estação Espacial Internacional até pelo menos 2028. Claro que é porque não tem condições de fazer a sua própria, como os chineses, e perder este laboratório seria uma estupidez sem tamanho. E apesar do grande mês de maio para o Space Orbit com o sucesso do nosso stand na Space BR Show, com o Starship de 2 metros, além do vídeo da história deste incrível foguete estar com ótimos resultados, a saúde cobrou o preço. Acabei tendo que retirar a vesícula em um procedimento de urgência, o que acabou em uma internação de vários dias, além de uma lenta recuperação que deixa sequelas até hoje. Se isso não fosse o suficiente, alguns meses depois acabei tendo uma pancreatite aguda moderada, um quadro clínico perigoso, ainda como uma consequência da retirada das pedras da vesícula, que quase fizeram com que eu partisse para a terra da landing leg junta. Mas como o vaso ruim não quebra, aqui estou me cuidando melhor com alimentação e exercícios para que consiga fazer o que mais amo e próximo daqueles que amo, principalmente com meu pequeno fogueteirinho que viria a nascer no final de 2023. Em junho tivemos a notícia que a SpaceX recebeu um contrato para o fornecimento de antenas da Starlink para auxiliar a Ucrânia na guerra contra a Rússia, que cortou boa parte da internet durante a invasão. Os valores não foram divulgados por motivos de segurança, mas não duvidaria que a empresa de Elon Musk recebeu algumas centenas de milhões de dólares nessa brincadeira. E quem esperávamos que fosse voar neste ano e acabou ficando em solo foi a espaçonave Starliner da Boeing, que apresentou mais um monte de problemas desde o paraquedas até os isolamentos elétricos em diversos sistemas que poderiam causar um incêndio a bordo. O projeto já virou um elefante branco com prejuízos bilionários e só deve levar astronautas para a estação espacial para abril de 2024, isso se o novo teste que realizarão com os paraquedas der certo. Para ter uma ideia do buraco que a Boeing se enfiou, a sua concorrente no contrato, a SpaceX, já terá levado 9 missões tripuladas para a NASA e outras 3 particulares para a órbita, com mais de 40 pessoas transportadas ao espaço, enquanto a Starliner, que recebeu mais grana para o mesmo perfil de projeto, ainda não conseguiu chegar lá. A preocupação só não é maior porque a NASA jorra dinheiro para construir o booster central do Space Launch System, algo que deve continuar acontecendo por muitos e muitos anos. Após colocar a casa em ordem, a United Launch Alliance conseguiu testar o primeiro estágio do Vulcan em 7 de junho, sendo um importante marco para o novo foguete da empresa. Fica o destaque para os motores B4 produzidos pela Blue Origin, que fizeram seu primeiro teste estático integrado a um foguete, sendo a melhor chance que eles têm de levar alguma coisa para a órbita em um futuro breve. Com sucesso na ignição, a ULA pouco tempo depois marcou o voo para 24 de dezembro, mas outros problemas acabaram jogando o lançamento para o começo de 2024. E a Rocket Lab iniciou suas operações com foguetes suborbitais usando o Electron para o programa HASTE, onde serviria missões para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, para fazer um envio de democracia e liberdade para o espaço. Para a empresa é um bom negócio, afinal os militares pagam bem pela confidencialidade e ajudam a pagar as contas, principalmente de seu novo foguete em desenvolvimento, o Neutron. E as notícias também vieram do interior do sistema solar, com a sonda Bepi-Colombo fazendo seu terceiro sobrevoo por Mercúrio a apenas 236 km de altitude, trazendo imagens em excelente definição do pequeno planeta que está coladinho com a nossa estrela. E para quem acha que não temos erro de gravação no Space Orbit, nós tropeçamos sempre, seja embolando o script ou mesmo falando bobeiras, então curta as nossas erradas rápidas não programadas. Tudo para responder se estamos realmente sozinhos na escuridão. Você conseguirá ver detalhes que nunca reparou nesses monstros de aço inox que vão revolucionar a estação, onde os ínfimos seres humanos
Começando o segundo semestre, tivemos a SpaceX, sempre ela, lançando o telescópio Euclid, uma carga que originalmente seria enviada pelos russos a bordo do Soyuz, mas acabou caindo no colo do Falcon 9. O Euclid tem uma função muito importante de vasculhar os confins do universo buscando pelo Mundial do Palmeiras, ou melhor, para desvendar os mistérios da matéria e energia escuras, e até o momento ele está funcionando dentro da normalidade. E no dia 5, tivemos a despedida do grande Ariane 5, o maior foguete europeu em atividade após 27 anos de operações, com 117 missões realizadas, entre as mais relevantes, o envio de vários telescópios como o Planck e o gigante James Webb, além da missão Rosetta, que teve a proeza de orbitar um asteroide e tentar pousar um lander nele. O veículo já era considerado defasado tecnologicamente, apesar de sua boa capacidade de carga e uma coifa enorme, porém extremamente caro para os padrões atuais, além de difícil de construir e lançar. Ele será substituído em um futuro próximo, ou não, pelo Ariane 6, que deveria ser mais barato e fácil de fabricar e operar, e pelo menos até a metade de 2024 isso não deve acontecer. A saída do Ariane 5 e diversos problemas com o pequeno Vega deixaram a Europa sem nenhum foguete operacional até o momento. Isso que dá a entupir uma estatal com um cheque em branco, pois a Agência Espacial Europeia e outras empresas do continente estão voltando seus olhos para a SpaceX, mesmo com subsídios inexplicáveis para que voem com a Ariane Space. E os chineses chutaram o traseiro do mundo todo ao colocar o primeiro foguete movido a metano em órbita, desbancando a SpaceX, o LA, Blue Origin e outras nesta corrida tecnológica. O pioneiro foi o Zhuke 2 da Landspace, que em 11 de julho cruzou a linha de Kármán e depois atingiu os 27.000 km/h em um grande feito para o país, que vem avançando muito rápido em seus projetos, ainda que alguns sejam bastante discutíveis. A própria Landspace apresentou uma versão 3 do Zhuke, com pernas de pouso, novos motores, coifa e incríveis 76,6 metros de altura, e uma capacidade de carga na ordem das 21 toneladas. Mas o curioso é que ele é uma cópia do Falcon 9 da SpaceX, só que feito de aço inox como o Starship e com uma pintura parecidíssima com o Vulcan Centaur da ULA. Claro que existe a convergência de design, pois o Falcon é muito bem sucedido e passa a se tornar o padrão ouro no quesito reusabilidade, mas se for para chupinhar, pelo menos não faz igual, né? E a NASA deu um passo importante para uma nova geração de espaçonaves movidas por energia nuclear, pois contrataram a Lockheed Martin e a BWXT para fabricar espaçonave que pode diminuir em muito o tempo de viagem dentro do nosso sistema solar. A diferença principal é que ao invés de usar uma câmara de combustão, o motor teria um trocador de calor onde o hidrogênio seria extremamente aquecido pela reação nuclear e depois expelido pela tubeira em altíssima velocidade. O problema continua sempre sendo a radiação, mas é importante que projetos como esse saiam do papel para facilitar missões científicas de exploração espacial de forma considerável em relação aos métodos atuais. E falando de motores de foguete, a tradicional Aerojet Rocketdyne foi vendida para a L3 Harris pela pechincha de 4,7 bilhões de dólares, uma merreca visto o histórico da empresa que fabricou os propulsores dos ônibus espaciais e atualmente do SLS. O valor relativamente baixo mostra como desenvolver e fabricar motores é um negócio ruim, pois mesmo com a Aerojet entupida de contratos na casa dos bilhões, isto não representou um aumento real no valor de venda. E fechando o mês, a SpaceX mandou um Falcon Heavy com o Júpiter 3, um gigantesco satélite geoestacionário, sendo também o mais pesado já enviado para essa órbita. Detalhe que o EchoStar 24, o nome alternativo da espaçonave, tem uma capacidade de transferência de banda de 500 gigabits por segundo, dobrando a capacidade da constelação da Hughes, que mesmo com a concorrente Starlink papando o mercado, viu o consumo de dados dos seus usuários subir 15%, o que mostra que a internet por satélite ainda tem muito o que crescer no mundo. E começando o mês de agosto, tivemos mais uma aposentadoria do Antares 230 Plus, que fez seu último voo levando a Cygnus para a estação espacial. Devido a uma restrição imposta pelos Estados Unidos, companhias americanas não poderiam mais utilizar motores fabricados pelos russos, o que obrigou a Northrop Grumman a reprojetar seu foguete para receber novos propulsores. A escolhida para fornecer este componente foi a Firefly com o Miranda, um motor maior do que os River que equipam o Alpha, mas mesmo com uma complexidade maior, já foi testado no último trimestre e em breve deve começar os primeiros testes da variante 330 do Antares. Enquanto isso, a Cygnus será enviada com a concorrente SpaceX a bordo do Falcon 9, algo que vai ser muito interessante de acompanhar. E a Rússia quis mostrar serviço e pagou o Sr. Mico ao apressar o lançamento da missão Luna 25, após quase 50 anos desde a sua última ida à Lua. A ideia era pousar primeiro que os indianos e mostrar que o czar Putin ainda estava com tudo, mas um problema durante a manobra de deórbita acabou com o combustível e o lander teve uma desmontagem rápida não programada ao se estatelar em solo.
Curiosamente, pouco tempo depois, um dos principais cientistas do projeto morreu do coração em circunstâncias que com certeza apontam para uma morte por causas naturais. Ninguém investigou, nem foi atrás, mas foi só o que mandaram escrever no relatório e se tá lá é verdade, não pode discutir. Mas enquanto os russos distribuíam chazinhos de polônio, os indianos preparavam a Chandrayaan-3 para pousar na Lua, o que seria um feito inédito para o país que vem sendo um importante player no espaço nos últimos anos. O lander conseguiu fazer o seu trabalho e tocou o solo para a alegria de um país inteiro que acompanhava apreensivo por este momento. Para ter uma ideia, este pouso na Lua se tornou a live mais assistida da história do YouTube, com milhões de pessoas vendo simultaneamente, então o espaço ainda é muito pop. E a Rocket Lab também teve seu momento de brilhar em agosto, por ter lançado seu primeiro Electron com um motor reutilizado depois de cair no oceano vindo do espaço. E este foi o único ponto bom da missão que acabou sendo perdida devido a um desligamento do segundo estágio por causa de um curto-circuito que danificou os sistemas. Com esta falha e a destruição do veículo e carga, a empresa passou por uma investigação junto à FAA e foi voltar a voar só no mês de dezembro, mas pelo menos se redimiu e entregou o satélite conforme combinado. E a SpaceX continuou testando os próximos candidatos a voo em Starbase com o Super Heavy B9, ligando seus 33 motores, com 2 sendo desativados no processo, e apesar da falha, o pad ficou inteiro. O que passou a preocupar muita gente é que Elon Musk informou que o booster cresceria um pouco com a inclusão de um anel extra, chamado de Hot Stage, que seria todo perfurado para que os motores do Starship pudessem ser ligados, enquanto os do Super Heavy ainda estivessem funcionando. Apesar desse tipo de separação não ser uma novidade na astronáutica, seria a primeira vez que a SpaceX tentaria realizá-la, o que é bastante arriscado visto que o Starship tinha vários outros problemas na fila. E para fechar o mês, a Amazon tomou um processo de um acionista minoritário, pois a empresa nem considerou colocar a SpaceX na concorrência para os lançamentos da constelação Kuiper para a internet por satélite. A reunião, que durou pouco mais de 20 minutos, decidiu contratar a Blue Origin, o LA e a Arianespace, que tem veículos mais caros, que nunca voaram além de estarem muito atrasados. Como forma de encerrar a treta, a Amazon acabou por comprar 3 voos do Kuiper com o Falcon 9 para o começo de 2025, e seria mais uma concorrente lançando com Elon Musk. E durante este ano nossos conteúdos amadureceram, principalmente o Space Orbit News, o nosso jornal espacial, carregado de ironias, críticas e referências, mas sem deixar a informação precisa de lado sobre o mundo dos lançamentos de foguete. Foram cerca de 2 milhões de caracteres de roteiros escritos para nossos vídeos, que evoluíram episódio por episódio para que vocês se divertissem nesses minutos investidos conosco. E muita gente perguntou quem escrevia os roteiros do News, e sim, sou eu mesmo, a mente maluca e pirada que criam essas piadas de tiozão que vocês tanto gostam. E setembro chegou com o governo americano descobrindo após uma investigação que o Space Launch System tinha custos inviáveis, e seria muito interessante ver quanto tempo demoraram para notar que 4 bilhões por lançamento era um valor, digamos, elevado. O relatório do Government Accountability Office também pediu por mais transparência e eficiência nos gastos do programa Artemis, que continuam crescendo sem parar, mesmo com a maturação do projeto. Mas fiquem tranquilos, pois não tem nada de corrupção nisso, pois é super normal um parafuso custar $100 mil. Pulando para outra área do governo americano, a FAA concluiu a análise das investigações do acidente do primeiro voo do Starship, com 63 recomendações de ajustes a serem feitas com melhorias no pad, isolamento dos motores e por aí vai, para evitar que o foguete fosse reutilizável e a base de lançamento descartável. Apesar da boa notícia, isso não significou uma aprovação para voo, pois outros pontos continuavam pendentes, assim como a avaliação do Serviço de Pesca e Vida Selvagem, que resolveu fazer um pente fino no bidê espacial do Starship para dar o ok para o lançamento da próxima missão, o que só foi acontecer 2 meses depois. Lá por 17 de setembro, a Stoke Space fez um teste com a sua chaleira espacial, um tanque que era feio que dói, mas levava diversos motores em sua base para ver se era possível fazer um segundo estágio reutilizável para seu foguete ainda sem nó. A latinha de aço inox subiu 10 metros e pousou com sucesso após 15 segundos de voo, em uma manobra interessante para um projeto interessante, mas que precisa ser muito revolucionário para conseguir competir com as que estão no mercado, além de ser mais barato. E deixar de perder dinheiro é sempre bom, e foi exatamente isso que aconteceu com a SpaceX com relação a Starlink, a maior constelação de satélites do mundo, que bateu mais de 5 mil unidades em 2023. Agora o fluxo de caixa passou a ser positivo, ou seja, os gastos atuais são equilibrados pela receita dos cerca de 2,5 milhões de usuários ao redor do mundo, que pagam suas mensalidades para ter internet de alta velocidade e baixa latência mesmo em locais muito remotos. E a sortuda do ano foi a NASA, que recebeu as amostras do asteroide coletado pela OSIRIS-REx, mesmo com o primeiro paraquedas da espaçonave falhando durante a reentrada no nosso planeta. A cápsula, que mais lembrava uma empadinha de Itu, conseguiu trazer 70 gramas de material para que os cientistas pudessem estudá-los nos próximos anos para ajudar a entender a composição do corpo e tirar conclusões sobre a formação do nosso sistema solar e também da Terra.
Mas não são só alegrias neste mês de setembro, pois o CEO da Blue Origin, Bob Smith, levou um pé na bunda depois de anos no cargo e resultados nada empolgantes em sua passagem pela peninha azul. O substituto seria Dave Limp, ex-Amazon, nessa nova fase da empresa desde que Jeff Bezos voltou às rédeas, e podemos dizer que as coisas começaram a acelerar desde então. E outra novidade que a Blue Origin recebeu foi que a investigação do acidente do New Shepard havia sido encerrada pela FAA após um ano, apontando 21 ações corretivas principalmente no motor do veículo. O foguete em formato esquisito viria a voar somente no mês de dezembro com a NS-23, um repeteco da missão anterior, pois puderam recuperar as cargas e lançá-las novamente, e desta vez tudo saiu certo, inclusive com um belíssimo pouso do primeiro estágio. Logo foi do caralho. E resolveram acordar não só o vocalista do Green Day no fim de setembro, mas também trazer de volta os tripulantes da Soyuz MS-22, que acabaram ganhando 6 meses de hora extra após o problema com a espaçonave que vazou os radiadores. A MS-22 pousou vazia nas estepes do Cazaquistão, com relatos que a temperatura interna poderia ter chegado a 50 graus, então mandar a MS-23 também sem ninguém para resgatá-los foi uma boa escolha. Os três chegaram muito bem no dia 27, com destaque para Frank Rubio, que se tornou o americano a mais tempo ficar no espaço, além de bater a marca de 1 ano em órbita, e parabéns pela perseverança. E as novidades no Space Orbit também vieram através da loja do fogueteiro, que lançou novas miniaturas, como o Falcon Heavy, cheia de detalhes em um modelo de 63 cm de altura, entregue em um estojo repleto de informações sobre este veículo. Também trouxemos vários itens de decoração, como quadros, logos e até porta-treco do James Webb, além de continuar lançamentos de camisetas que fazem sucesso por mostrarem um pouquinho mais do espaço aonde quer que você vá. Aumentamos nossa produção de miniaturas com novos processos de design e modelagem, para que possamos entregar novidades de forma constante para vocês, se possível mensalmente, para que possam ter sua coleção cada vez maior e mais completa com foguetes e espaçonaves que revolucionaram a exploração espacial. Então reserve o seu suado dinheirinho porque vem muita coisa legal daqui pra frente. E outubro começou com uma multa, que mesmo que não seja tanta grana, mostra que a farra do lixo espacial não passou despercebida, pois a Dish Network foi punida por não conseguir colocar um satélite geoestacionário em uma órbita cemitério, principalmente por erros de cálculo quanto à quantidade de combustível. Isso não vai resolver o problema de milhões de detritos que rondam o nosso planeta, mas quando pesa no bolso, as empresas começam a rever seus conceitos, pelo menos em tese. No dia 14, as Américas foram agraciadas com um eclipse anular do Sol, com a Lua cruzando o astro-rei, quase que totalmente dando um show nos céus que ficará na memória por muito tempo. O principal ponto de visualização no Brasil foi na região Nordeste, em João Pessoa, onde milhares se reuniram para assistir o fenômeno raro, mas com uma beleza estonteante. Fotógrafos de vários lugares do mundo registraram o evento como nunca antes, com imagens espetaculares como a do surfista Ítalo Ferreira, que pousou com sua prancha em um clique digno de um prêmio. A Índia também chamou a atenção neste mês por anunciar que quer pousar na Lua lá por 2040 e já ter a sua própria estação espacial em 2035, algo que seria bastante ousado e interessante de acompanhar. Os indianos ainda tiveram uma grande vitória ao testar sua espaçonave tripulada para a verificação do sistema de escape, que aconteceu com sucesso e continuou a pavimentar para o primeiro cidadão no país chegar ao espaço nos próximos anos. E a Blue Origin voltou a ser notícia com a apresentação de uma maquete do seu lander que deverá levar cargas para a Lua, isso se tiverem algum foguete para lançar isto. O design é feio, parecendo uma junção de isopor com papel alumínio pintado, mas torcemos para que consigam realizar os testes e validações para realizar as missões, e não deixar a SpaceX levar tudo de mão beijada no programa Artemis. E novembro começava com o potencial de ser o mês mais importante do ano no espaço, e já tivemos de cara a NASA anunciando que poderia ficar mais alguns anos na ISS para além de 2030 e adiar a aposentadoria, principalmente por não ter substitutos imediatos. O medo é que a NASA fique sem destino na órbita, pois a estação da Axiom ainda está muito longe de começar a ser lançada, isto que é a melhor posicionada nessa nova geração de moradas espaciais, enquanto as outras proponentes ainda estão numa apresentação de slides. A Sierra Space anunciou que terminou a construção do seu primeiro Dream Chaser, chamado de Tenacity, que nada mais é do que um mini ônibus espacial que levará cargas para a ISS. Agora ele passaria por testes finais antes de ser enviado para o Cabo Canaveral e ser colocado no Vulcan Centaur, que fará seu segundo lançamento com esta importante carga a bordo. E no dia 18 de novembro, a SpaceX faria o segundo voo do projeto Starship, e até o Space Orbit esteve presente ao vivo em loco para transmitir esse dia histórico. O maior foguete do mundo voou e deu um show com todos seus motores funcionando perfeitamente em uma separação dos estágios impecável. Só foi uma pena que o Super Heavy B9 explodiu no retorno e o Chip 25 também foi pelos ares a cerca de 24.000 km/h. Mas não muda que vimos um grande avanço no projeto que deve continuar revolucionando em 2024 por quererem fazer ainda
mais voos. Fizemos uma análise do ano do Starship nas nossas atualizações aqui no Space Orbit, então não deixe de conferir. E fechando o mês, o Ariane 6 se redimiu um pouco e conseguiu fazer um teste estático do seu motor principal no dia 23. Apesar da queima não ter tido a duração total, o cronograma não foi muito afetado e outras validações continuam a acontecer, com a previsão oficial de lançamento ainda permanecendo na metade de 2024, o que achamos muito improvável. Em novembro foi histórico para nós, pois fizemos a nossa maior transmissão até hoje, com quase 20 mil pessoas acompanhando o lançamento do Starship, enquanto estávamos a apenas 6 km do foguete. Tudo isso só foi possível porque a comunidade espacial se reuniu para fazermos uma vaquinha e levantar uma boa grana para pagar essa brincadeira que não foi nada barata e nem fácil. Mas cumprimos nossa missão com sucesso e levamos o Starship um pouco mais perto dos fogueteiros, com muitas lives e vídeos mostrando o maior veículo espacial de todos os tempos. Por nos darem esta oportunidade incrível, fica meu sincero muito obrigado e assistam ao nosso documentário sobre esta viagem no Space Orbit. E o último mês do ano começou com um enrosco, pois o GAO novamente colocou o dedo na ferida da NASA, dizendo que o pouso na Lua durante as missões Artemis seria impossível em 2025 e que a melhor das hipóteses ficaria para 2027. É citado que os projetos do traje espacial da Axiom e do Human Landing System, também conhecido como Starship Lunar da SpaceX, não estão nem perto de ficarem prontos por diversos problemas técnicos e operacionais, mesmo que estejam trabalhando firme e tendo um bom progresso. A data de 2025 já havia virado folclore faz tempo, mas até agora, a NASA não se pronunciou oficialmente sobre a mudança do cronograma e ficamos no escuro com a falta de informações sobre o programa Artemis como um todo. Em uma das maiores vergonhas da história recente da astronáutica, a Avio, fabricante do foguete Vega, perdeu 2 tanques do seu veículo durante uma reforma e vão ter que fazer uma gambiarra para conseguir fazer algum lançamento no próximo ano. O lançador, que já não é grandes coisas e perdeu satélites caríssimos, agora terá que contar com a sorte para dar tudo certo, visto que não terão grana nem tempo para fabricar novos componentes. Outra pataquada do ano foi ainda em março, quando a JAXA lançou o novíssimo H3 direto do Japão, só que foram com muito fogo na tubeira e mandaram um satélite caríssimo a bordo. Só que o voo deu ruim e eles perderam a carga, que não tinha seguro, o que virou um prejuízo de centenas de milhões de dólares. Quem sabe assim aprendem que lançamento de teste tem grandes chances de dar errado, não é? E o ano dos lançamentos espaciais terminou com quem começou, com a SpaceX lançando uma missão Starlink poucas horas depois de também voar um Falcon Heavy, o que mostra muito motivo de estarem onde estão. Ao total, a empresa de Musk fez 98 lançamentos de foguete em 2023, sendo 96 da família Falcon e 2 do Starship, com nenhuma falha registrada fora dos voos de teste do seu novo foguete. Inclusive, estenderam seu próprio recorde de reusabilidade com o booster chegando até o 19º voo e pouso, só sendo derrotado pela maré alta e ventos fortes que tombaram o B-1058 da balsa, que se tornou o único veículo a ser perdido no ano. O valor de mercado da SpaceX bateu 180 bilhões de dólares, e as cifras não são à toa, pois agora detém o maior foguete a chegar ao espaço com o Starship, além de ser a única capaz de transportar astronautas para a estação espacial no Ocidente. A SpaceX é sim o destaque do ano e novamente chega a esse posto por mérito e excelência, pois continua a inovar e quebrar tabus na indústria, levando o desenvolvimento dos seus projetos a um nível como nunca vimos antes. E 2023 é o ano em que mais foguetes foram ao espaço, com 221 lançamentos, com apenas 11 falhas registradas e uma falha parcial. O veículo que mais voou foi o Falcon 9 com 90 lançamentos, sendo apenas 4 deles com boosters novos e todo o restante com veículos reutilizados, algo realmente impressionante. E do lado dos voos tripulados tivemos 6 lançamentos de astronautas com 21 pessoas entrando em órbita do nosso planeta, além de 5 missões suborbitais, todas da Virgin Galactic, que levaram 30 seres humanos para longe da superfície, ainda que uma parte deles tenha voado mais de uma vez. E assim acaba a nossa jornada por 2023 e damos início a um novo ano que promete ainda mais recordes, emoções e explosões, mas sempre buscando a melhoria da vida aqui na Terra. Deixe nos comentários qual foi o melhor lançamento do ano na sua opinião, além de não esquecer de deixar o like e inscrever no Space Orbit para curtir o mundo do espaço. Um muito obrigado aos membros que permitiram que este e todos os nossos outros conteúdos acontecessem em 2023. Então entre você também para o Clube dos Fogueteiros aqui no YouTube e tenha benefícios exclusivos. Um feliz ano novo e um beijo no seu coração. Tchau e boa noite.